Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Morada Cristã para mais um momento de reflexão, de estudos do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos aproveitar esse momento o máximo possível. Que com certeza absoluta teremos bastante motivos para reflexões sobre tudo que nós vamos ouvir aqui. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda a nossa irmã Maria Menezes, nossa palestrante de hoje, que nos traz o tema a importância da humildade no processo de autoconhecimento. Esse tema é maravilhoso, gente. Tenho certeza que nós vamos aproveitar muito. Muito. Esse é um desafio de todos nós, né? Exercitarmos a humildade. E nossas boas-vindas também a nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Um abraço aos irmãos que nos ouvem pelas rádios Espírita do Paraná e pela Rádio de Todos os Espíritas de Manaus. Também nosso abraço carinhoso a todos nessa tarde abençoada de sábado de aleluia. Que possamos entender o verdadeiro significado dessa data. E dando continuidade ao nosso trabalho, começando com os nossos anúncios sobre as atividades e os cursos da casa, tá bom? Evangelização infantil. Nós temos 2 turmas presenciais, quintas-feiras, 19h45 e aos sábados, às 16 horas. Evangelização juvenil, também 2 turmas presenciais, às quintas, 19h45 e aos sábados, às 16 horas. Vamos trazer as nossas crianças, os nossos jovens para se evangelizarem na casa do Cristo. Essa é a nossa missão como pais, responsáveis, tios, avós, né? De encaminharmos as nossas crianças, os nossos jovens no caminho do bem, tá bom? Todos vão ser muito bem-vindos aqui na casa, tá? Estudo. Nós temos um ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele está num molde para jovens. Esse estudo é aos sábados, às 14h30, às 16 horas. Os facilitadores são o nosso irmão Fábio e a Luciana, tá? Então, os jovens que quiserem participar desse estudo vão ser muito bem-vindos também. O Livro dos Espíritos, às sextas-feiras, 20 horas, esse estudo é online. Os facilitadores são o José Valim, a Tereza e o Jefferson Pereira, tá bom? Quem quiser participar dos estudos online, pode pegar o link de inscrição, QR Code, no nosso mural aqui, ou então nas nossas redes sociais, tá bom? Estudo presencial, nós temos o autoconhecimento, Evangelho e Reforma Íntima. As facilitadoras é a Elaine Cabral e a Helena Linardi, tá? Sábados às 15 horas aqui no salão. Evangelização parental. Todo sábado às 16 horas, enquanto os pais trazem as crianças e os jovens para se evangelizarem, vão também participar dessa evangelização parental, que é um trabalho que nos ajuda muito nesse nosso desafio aí da harmonia em família, tá bom? O EPA é o Estudo Permanente do Espiritismo com Acolhimento. É presencial aqui no nosso auditório, todo sábado, às 16h30. Os facilitadores são o José Valim e o Adriano. Esse estudo é um estudo de introdução à doutrina espírita. Como algumas casas chamam de EDP, tá bom? Quem quiser participar conosco, será bem-vindo. Evangelioterapia online, toda terça-feira, às 19h30. Tem que fazer a inscrição, pegar o link, fazer a inscrição para participar online. Quem quiser fazer evangelioterapia presencial aqui no salão, é às 19 horas, não precisa fazer inscrição. Também será muito bem-vindo, tá bom? Estudo, nós temos o estudo do livro Voltei, às quartas-feiras, com a nossa irmã Conceição Freitas, às 19h30, toda quarta-feira, o estudo do livro Voltei. Quem quiser começar agora, pode pegar os capítulos passados no EOS Manaus. Tá tudo gravado,
para não perder o início desse estudo. Estudo maravilhoso. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Frederico Wigner, onde ele nos conta a história do desencarne dele e da transição do mundo material para o mundo espiritual. Maravilhoso esse estudo. A gente tem muita reflexão sobre ele. E temos também uma aula do ESD no dia 21/4, que é feriado. Essa aula é online. Ele vai ser uma palestra com o vice-presidente da FEA, tá? Movimento Espírita e Unificação. Quem quiser assistir essa aula online, é só pegar o link aqui no nosso mural para poder participar. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Agradecemos também aos nossos amigos que nos ajudam no Morada Solidária, a todos os corações bondosos que participam ajudando com as doações para os ranchos, para a Páscoa das crianças, e também quem está nos ajudando com as atividades lá. E continuamos angariando braços amigos, corações bondosos para continuar essa missão, junto com o nosso irmão Ademar e a Dani. Tá? Quem quiser participar conosco vai ser muito bem-vindo. A nossa irmã Luciana está divulgando um estudo com Jacob Mello em Manaus, dia 7 e 8 de junho, o magnetismo no Amazonas. Quem quiser participar, é um seminário, tá, sobre magnetismo humano e sobre o passe. Tá? Ele é um estudo direcionado a trabalhadores espíritas, e quem quiser participar pode depois procurar a Luciana aqui na nossa casa, que é uma das nossas dirigentes, e ela dá maiores informações, tá bom? Agora eu queria saber, quem que está na casa pela primeira vez, por gentileza, levante a mão. Seja bem-vinda. A senhora vai receber um brinde de boas-vindas da nossa casa, que é um Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa bússola moral, que nos ajuda muito, nos tira as dúvidas, nos responde todas as nossas perguntas, esclarece e nos ajuda que a senhora faça um bom proveito. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Para dar continuidade, eu vou convidar a nossa irmã Tereza para ler a nossa mensagem. A Tati vai fazer a prece e a Catarina vai ler o Evangelho, tá bom? Boa tarde a todos. A nossa leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 57, Doação e Nós. Dai e dar-se-vos-á. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência a fim de que a entendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que não os conserva nas mãos,
segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-ás, afirmou Jesus. Isto, na essência, quer dizer: Deus te dá para que dês. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos todos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, às equipes espirituais que trabalham incessantemente ao nosso lado, pedindo que tenhamos um pouco mais de paciência conosco mesmo, para que possamos, Pai, entender os seus ensinamentos e que possamos, com humildade, nesse processo de entendimento, nos entendermos primeiro, para que consigamos aplicar as suas lições nas pequenas coisas do nosso dia a dia, primeiro para conosco, estendendo a nossa família, aos nossos trabalhos profissionais, para que a partir daí consigamos nos amar e amar ao próximo. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Abençoe esse trabalho e abençoe a nossa palestrante de hoje, e que ela seja muito bem inspirada para nos trazer um pouquinho mais do seu amor, que continua sempre nos cercando a todo momento. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. A leitura de hoje do Evangelho é do capítulo 13, item 17, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixa que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos humanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a em que toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade.
Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se receia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Que assim seja. Seja bem-vinda, minha irmã Maria. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigada, Casa, pelo convite. Muito obrigada à Espiritualidade Amiga, porque um convite numa casa espírita sempre tem a aceitação dos mentores da casa. Então, eu sou muito grata de todo o coração. Nós vamos falar um pouquinho hoje, embora a voz esteja meio arranhada, mas vou tentar, sobre a humildade, a contribuição da humildade para o nosso autoconhecimento. É uma palestra que surgiu de uma reflexão que eu estava fazendo sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu achei, refletindo um pouco sobre esse capítulo, eu me lembrei de uma frase de Emmanuel, que eu li num desses livros de cabeceira, que diz assim: o amor é a síntese de todas as virtudes. Aí eu comecei a traçar um caminho rapidamente na mente, como e que etapas nós precisaríamos atravessar ou conquistar, conquistar, para poder um dia dizer, sentir-se como alguém que realmente se conhece. E a pessoa, para aprender a amar, ela precisa aprender a se conhecer. Então, embora pareçam assim, dois caminhos, eles se cruzam, eles se encontram. Mas a importância da humildade para o autoconhecimento é muito grande. A relação entre humildade e autoconhecimento é fundamental no nosso processo evolutivo. Quando falamos da contribuição da humildade para o autoconhecimento, não poderemos conduzir essa temática sem falar também na compreensão.
que nos ajuda a alcançar a meta estabelecida, que é o nosso autoconhecimento. A humildade no contexto espírita é algo muito dinâmico. É para além dessas definições simples, rápidas que nós conhecemos. É a base moral necessária para o desenvolvimento espiritual. Pois sem humildade não há espaço para uma verdadeira compreensão. E um dos aspectos mais profundos da compreensão está na lei de amor e de sabedoria. E a temática nossa hoje não é diretamente essas leis, mas para quem quiser chegar em casa e dar uma olhada, eu trago aqui a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, especialmente o item 8, para a lei de amor. E para a lei sobre a lei de misericórdia ou da misericórdia, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Mas, meus irmãos, no fluxo das nossas ideias e realizações da vida, a gente às vezes se pergunta, será que ser humilde não é ser tolo? Por que eu preciso ser humilde? Porque parece que se você for humilde, as pessoas vão passar por cima de ti, né? Vão te botar para trás. Então, por que eu preciso ser humilde? Bom, eu trago aqui apenas alguns tópicos para a gente refletir, porque as razões são muitas, mas quem sabe esses tópicos despertem as nossas mentes para uma reflexão mais profunda. Eu preciso ser humilde para compreender, para admitir que eu ainda não tenho todo o domínio necessário e que também eu, que cada um pensando, também eu, que já fiz uma caminhada de vida longa e que me sinto tão bem preparado, tão bem seguro, também eu necessito do coletivo. Eu não alcancei esse momento de ser o Senhor soberano. Eu preciso do coletivo. Mais uma vez alcançada a compreensão dessa realidade, por que eu continuo precisando ser humilde? Mais uma vez, eu preciso ser humilde para realizar na vida. Realizar o quê? O que for necessário. E muitas vezes o que eu preciso realizar são coisas que muitas vezes confrontam as nossas crenças pessoais. E aí eu tenho que sair um pouco dessa caixinha, parar um pouco e pensar. E quando eu perceber que é algo que eu devo fazer, então eu devo realizar, mesmo que isso signifique uma completa mudança do que antes eu acreditava ou eu defendia. Quantas e quantas vezes nós precisamos repensar o que nós acreditamos, o que nós defendemos. E essa não é uma tarefa fácil. Essa não é uma tarefa para crianças, essa é uma tarefa para adultos. Adultos emocionalmente falando, adultos mentalmente falando, adultos conscientes que querem continuar crescendo. Mas eu preciso ser humilde para dizer, eu estava equivocada. Eu estava equivocado. Para isso, para entendermos a contribuição da humildade no processo do autoconhecimento, saibamos que a compreensão é indispensável. Que a humildade e a compreensão são duas irmãs siamesas. Estão sempre juntas. Eu não consigo pensar em humildade dissociado de compreensão. E eu só consigo compreender muitas coisas que aparecem na minha vida se eu tiver humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, lá no item 8, ele diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. E no mesmo capítulo, no item 10, ele diz assim: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso,
fazer aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. E seguir esse caminho é muito difícil, se não impossível, sem a conquista da humildade. Esse trecho do Evangelho eu trouxe exatamente para a gente refletir sobre aquelas coisas que muitas vezes nos deixam desconfortáveis diante das nossas crenças e que a gente precisa dizer, não, eu realmente vou fazer diferente, eu estava equivocada. A capacidade de compreender o amor de Deus e a misericórdia divina é uma forma de desenvolvimento que exige muita humildade. Já a humildade é um princípio que faz com que as pessoas aceitem as dificuldades como oportunidades para crescimento e não se sentindo relegadas, não se sentindo na sarjeta da vida. Ela faz com que a pessoa olhe e diga, não, isso aqui é uma oportunidade de crescimento. Não posso perder esse momento, porque se eu aproveitar esse momento, eu vou dar um salto de crescimento. E quando você cresce, meus irmãos, você cresce inteiramente. Você acaba observando que o crescimento ele se reflete em todas as áreas da sua vida. Em O Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos uma coisa interessantíssima. E diz assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Ele foi direto. Mas os espíritos foram muito sábios a responder, porque eles iam responder uma única palavra. Mas antes de responder essa palavrinha, eles fizeram uma contextualização enorme. E disseram o seguinte, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. E continuam dizendo, a virtude, sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Eu preciso dizer não com consciência àquilo que me convida, que eu desejo, mas que eu sei que eu não devo. Aí sim, há uma virtude. Há uma virtude sempre que há uma renúncia voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E antes de responder, eles falam ainda algo muito importante. Prestemos bem atenção na continuação do que eles dizem. Eles dizem, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Só depois que eles fazem essa explanação todinha, é que eles dizem que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade. Meus irmãos, essa questão do interesse pessoal é algo muito importante para a gente estudar. Eu vou deixar aqui uma referência, porque não é tema da nossa palestra, mas é algo que nós devemos prestar atenção, estudar, conhecer melhor. Então eu deixo aqui como sugestão de ponto de partida para começar a entender melhor a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Ela fala especificamente sobre o interesse pessoal. Na doutrina espírita, a humildade é vista não apenas como uma virtude, mas como um mecanismo que permite ao indivíduo alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e de todo o universo, do espaço que ele habita, das relações que ele mantém, da proximidade em torno de si e de todas as esferas distantes dele. A humildade permite você ter essa visão próxima e mais distante, alcançando uma visão mais clara do seu espaço, do mundo em que você vive. A humildade não é apenas uma qualidade moral, mas ela é a chave que desbloqueia as portas da introspecção,
permitindo o autoconhecimento genuíno. Sem o exercício da introspecção, nós não alcançaremos êxito na nossa caminhada para o nosso autoconhecimento. Bem a propósito, se nós prestarmos atenção, de alguns anos para cá e cada vez mais, a meditação tem sido altamente recomendada até em escolas infantis. É uma técnica que auxilia nesse exercício. O pensamento de que a humildade é mais do que uma qualidade moral, sendo uma chave para o autoconhecimento genuíno, está totalmente alinhado com os ensinamentos de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual a humildade é abordada não apenas como uma virtude externa, que eu vejo os resultados dela, mas como uma disposição interna essencial para o progresso espiritual. Ela facilita reconhecer as nossas imperfeições e buscar a transformação íntima que tanto desejamos e necessitamos. Não é só um sonho de consumo, é uma necessidade de evolução do ser. Objetivamente, aonde há essa confluência, essa conexão com os ensinamentos de Kardec sobre esse assunto? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, aquele que eu falei para vocês, que eu estava refletindo sobre eles, bem-aventurados os pobres de espíritos, temos o item 3. E lá, esse item fala que aquele que se eleva será rebaixado. E no item 11, essencialmente nesses dois itens tratam dessa questão, que é o orgulho e a vaidade, que é uma mensagem de um espírito que eu tenho profunda admiração por tudo que ele escreve, chamado Lacordaire. Nesse capítulo, Kardec explica que a humildade de espírito é a qualidade daqueles que reconhecem suas próprias limitações e assim buscam superá-las por meio da conquista de virtudes que engrandecem a alma. Kardec aqui não fala que humildade é você ficar acabrunhado. Eu não consigo mesmo, eu não posso, eu não tenho condição. Não, isso é preguiça mental, entre outras coisas. Eu não sou psicóloga, gente, então os psicólogos devem ter outro nome para isso. Mas não é isso, humildade não é isso. Humildade é reconhecer a necessidade de crescimento e ir em busca de conquistar esses valores que engrandecem a nossa alma. Olha, eu estou falando de alma. E por que eu estou falando de alma? Porque é agora aqui, enquanto nós estamos encarnados, não é depois que desencarna, não. Essa atitude tem que ser tomada agora. É o engrandecimento da alma. Para quando chegar lá e começar a viver na forma de espírito, já está um pouquinho melhor. A humildade, nesse contexto, está diretamente ligada à capacidade de aceitar a própria condição de imperfeição, o que é essencial para o autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não me reconheço, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer um projeto de mudança se eu não sei nem quem eu sou, aonde eu estou? Eu preciso ter um conhecimento claro do que eu vou chamar de estado atual. Hoje, quem realmente eu sou hoje? Eu consigo me enxergar quem eu sou? Então, a partir desse estado atual, desse ponto zero da minha reflexão, o que eu preciso? Quais são as metas que eu preciso traçar para eu alcançar o meu objetivo maior, que é o meu autoconhecimento? É disso que Kardec está falando. Lacordaire, ele nos ensina nessa mensagem Orgulho e Vaidade, do item 11, ele diz o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós, bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. E em seguida ele faz a seguinte pergunta: sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? No Evangelho essa pergunta.
Mas ele deve ser meio inquieto, né? Porque ele mesmo responde. Ele diz assim, não há essa possibilidade. Ele mesmo responde no texto, não há essa possibilidade. Pois que esse sentimento, quer dizer, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Ou seja, como é que a gente pode dizer isso com as nossas palavras? Lacordaire está dizendo assim, olha, se você não tiver humildade, se você não buscar conhecer realmente as suas virtudes, as suas dificuldades, as suas necessidades, tudo que você possa pensar a seu respeito, se achando bonzinho, boazinha, bacana, isso tudo é enfeite, isso tudo é adorno, isso não é de verdade. Porque a gente tem uma lente bastante bonita, né? A gente tem um filtro bonito para se olhar. E Lacordaire está dizendo aqui que não, se nós não tivermos esse filtro transparente que a humildade nos proporciona, tudo que nós pensamos em torno de nós, de virtudes, de bondade, é tudo enfeite, é tudo adorno, não são virtudes reais. Porque nós não estamos nos vendo de forma transparente. Com essa explicação de Lacordaire, podemos então compreender essa mensagem do Evangelho com a seguinte interpretação. A humildade é a base da verdadeira grandeza. Ela é o fundamento da elevação do espírito, pois o homem que se considera superior aos outros se cega para as suas próprias falhas e limitações. E isso é extremamente perigoso. Nós vamos ver aqui a seguir na nossa conversa. Por que é tão perigoso nós nos cegarmos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades? Isso reforça a ideia de que para que a pessoa possa se conhecer de fato, é necessário que ela se desfaça do orgulho e da vaidade. Lacordaire nos diz que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E por que o orgulho é tão ruim assim? É tão adversário? Por que eu não consigo ser orgulhosa e humilde? Tem uma balança aí, orgulhosa e humilde. Por que eu não consigo? Vejamos. O orgulho cria uma falsa imagem de perfeição, dificultando a percepção daquilo que precisa ser transformado em nós. Às vezes nós somos egoísmo puro. Aí a gente se olha e diz assim, não, fulano é mais egoísta do que eu. Eu até que não sou tanto, né? Não, eu até que já estou... E às vezes é um equívoco, é uma troca legítima que nós estamos fazendo, uma troca de posição legítima que nós estamos fazendo. Então é isso que Lacordaire diz, o orgulho mascara a nossa mente. A humildade, ela permite que o ser humano se veja da forma mais clara, sem ilusões, reconhecendo suas fraquezas e limitações, condição indispensável, condição sine qua non, para que eu possa prosseguir evoluindo. E aí alguém deve estar pensando assim, mas por que nós estamos repetindo tanto a necessidade de conhecermos nossas fraquezas e limitações? Eu quero a distância. Tem gente que pensa, eu não quero pensar, eu quero a distância. Não, gente, vamos parar para refletir. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele faz uma pergunta muito interessante aos espíritos, que todo mundo aqui já ouviu com toda certeza, e diz assim, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, enquanto alma, nesta vida, e de resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem de forma muito simples. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, faz essa caminhada, faz essa jornada de autoconhecimento, porque essa é a única opção.
Mas para que nós precisamos ser humildes para nos conhecermos verdadeiramente? Por que tanta necessidade dessa humildade? Meus irmãos, a doutrina espírita, assim como todas as demais doutrinas cristãs, elas nos ensinam que o orgulho é o maior obstáculo à evolução espiritual do ser, porque mascara as imperfeições e não nos deixa enxergar as próprias falhas, além de incitar em nós o julgamento. A gente está sempre se comparando. O orgulho faz isso conosco. Mascara as nossas falhas, os nossos erros e nos induz a nos compararmos com as outras pessoas. Afinal de contas, eu tenho que ver que eu estou melhor, né? Então, eu estou sempre me comparando com alguém. E isso dificulta consideravelmente eu me conhecer quem eu sou. Como é que eu estou agora? Para eu poder saber que caminho traçar, para poder começar ou dar continuidade a essa jornada. E eu vou trazer aqui um exemplo clássico da Bíblia, narrado por Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 17, que todo mundo aqui também já deve ter ouvido, que é a prece do fariseu e do publicano. Lembram dessa história? Entraram 2 homens no templo. O fariseu foi lá para frente, pomposo, bacana. O publicano não teve nem coragem de se aproximar do altar. E aí nós conhecemos a história. O orgulho sempre nos leva ao julgamento. E esse julgamento, ele está atrelado a uma comparação. A humildade, ela ajuda o ser humano a enfrentar suas imperfeições e a reconhecer a sua verdadeira essência. A humildade nos ajuda a reconhecer a nossa verdadeira essência. É por isso que a humildade não nos deprime. A verdadeira humildade não causa depressão em nós. Ela faz nós nos vermos como nós somos. Nós enxergamos nossos defeitos, nossas falhas, as nossas conquistas. Com humildade eu consigo me ver em essência como eu sou. A humildade, ela requer de nós experiências muito desafiadoras. E são muitas, mas eu trouxe aqui apenas uma como exemplo. Porque essa busca, esse desenvolvimento do autoconhecimento pelo exercício da humildade, que é uma das etapas e nós precisamos passar, exige de nós experiências desafiadoras. E eu trago apenas uma aqui como exemplo, que é a experiência do desapego. E aí, quando a gente fala em desapego, todo mundo pensa logo assim, nós estamos em abril, dezembro, eu fiz um desapego enorme lá em casa. Eu tirei a televisão, que já tinha 10 anos e eu limpei meu armário, meus sapatos. Mulheres dizem que eu adoro sapato, eu adoro. Não vou negar para vocês, não. Entendeu? E aí a gente vai lá, tira tudo. Aí a gente falou, um desapego. Não é desse desapego que o Evangelho está falando. Até, meus irmãos, vamos fazer um exercício assim bem claro. Quando nós fazemos esse tipo de desapego, isso é realmente uma beneficência. Eu dou alguma coisa que vai servir para alguém que está precisando. É uma coisa maravilhosa. Mas o que é que eu faço depois? Reponho tudo novo, mais bonito, mais na moda, mais atualizado. Não é assim que a gente faz? Eu dei a minha televisão porque eu quero botar uma QLED no lugar, que a imagem é mais bonita e não sei mais o quê. Entendeu? Então, será que eu posso chamar isso realmente de desapego? É uma atitude bonita, é uma atitude correta, é uma atitude que tem a sua valia, que ajuda. Mas o Evangelho não fala desse desapego. Ele fala do desapego do ego. É desse desapego que o Evangelho fala. O desapego do ego que nos ajuda a descortinar a nossa alma, mostrando-nos de forma transparente a nós mesmos, não é para os outros não. Sabe aquela virada de espelho para dentro que a gente às vezes brinca e fala? Eu estou numa fase que eu estou virando o espelho para dentro. Já ouvi isso, até de uma psicóloga.
Entendeu? Então, é desse desapego que o Evangelho fala. Mas também gostaríamos de lembrar que seguir um roteiro, uma jornada de autoconhecimento, é essencialmente focar no autodesenvolvimento. E quando eu trago aqui que seguir uma jornada de autoconhecimento é essencialmente focar no autodesenvolvimento, quer dizer que ninguém faz o processo de autoconhecimento assim. Eu vou me autoconhecer. Você tem que ter um roteiro. Toda vez que eu tenho um roteiro, eu estabeleço metas. Quando a meta é muito grande, eu martirizo a minha meta. Aí eu vou por passos pequenos, por passos menores. E aí eu vou avaliando, eu vou conhecendo se eu realmente alcancei esse autodesenvolvimento, se eu consegui me sentir segura nesse passo, e vou dando continuidade, dando passos cada vez maiores. A conquista da humildade é indispensável se desejamos alcançar o autoconhecimento. Podemos, então, fazer a seguinte reflexão. Sem humildade e compreensão, não realizaremos o nosso processo de autoconhecimento. Mas sem humildade e compreensão, também não aprenderemos o verdadeiro amor. Lembra que eu fiz uma ligação com o amor lá no começo da minha fala? Porque se eu quero aprender a amar, e é tudo que nós mais falamos, o amor é muito cantado, é muito propalado. Dá até uma emoção gostosa só de se lembrar da palavra amor. Mas sem humildade eu não consigo conquistar nenhum tipo de amor. Quanto mais o amor maior, que é o amor verdadeiro. Assim, a humildade permite que o indivíduo se liberte da necessidade de alimentar o ego e da preocupação com a imagem que transmite aos outros, sendo um antídoto poderoso para a falsa identidade construída por esse ego. E eu trouxe aqui 2 exemplos que eu sei que não tem nada a ver com essa plateia. É só a título de a gente trazer um exemplo. Bom, a humildade, ela nos liberta de muitas situações difíceis, mas eu trouxe aqui 2. Ela nos liberta, por exemplo, de nos importarmos com a vida alheia, de julgar a vida alheia. Porque a gente começa a perceber que, sem ser conivente com o erro, nós não podemos desprezar a criatura. Nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Então não vamos ser nós que vamos relegar alguém para a sarjeta da sociedade. Não, nós desaprovamos a atitude errada, mas nós acolhemos a pessoa. Bem, quando a gente tem humildade, a gente sabe fazer isso. E a outra coisa que acontece quando a gente tem essa humildade do ego, quando a gente rebaixa a voz do nosso ego, a gente aprende a fazer isso. Outra coisa muito interessante é que a gente aprende a não se importar com o que as pessoas falam da gente. Nós norteamos a nossa conduta pela lei maior, pelos ensinamentos do Cristo. Nós dizemos para Jesus: Senhor, eu quero gravitar em torno de Ti todos os dias da minha vida. Em qualquer situação que eu esteja, eu quero gravitar em torno de Ti, eu quero estar sentindo a Tua vibração. Pronto. Lá, se segundos, terceiros, quartos vão ficar falando de nós não vamos nos importar com isso, nós não vamos nos melindrar, nós não vamos dar o troco, porque nós não precisamos mais da opinião alheia. Ninguém precisa mais nos aprovar, porque nós é que estamos fazendo esse processo de autoaprovação através dessa jornada de autoconhecimento. São 2 exemplos só que eu trouxe. Somente após essa conquista, estaremos aptos para uma verdadeira reflexão interior, onde não estamos mais tentando nos encaixar em padrões sociais, mas sim libertando-nos dos véus, das sombras que ocultavam quem realmente somos. A gente não precisa mais nem esconder as rugas nas fotos do celular usando filtro, depois que essa consciência nos alcança.
Ou seja, a jornada do autoconhecimento está promovendo em nós uma grande mudança, só que agora é uma mudança sem foco na aparência, é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que você nem tem a intenção nenhuma de parecer para ninguém, mas é uma mudança de dentro para fora, que daí a pouco todas as pessoas vão começar a perceber e você vai inspirar tantas outras que estiverem próximas de você. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela define autoconhecimento como a capacidade de entender a si mesmo, identificando suas virtudes, limitações e impulsos. É por nos permitir uma compreensão plena de nossa natureza que o autoconhecimento é visto como a chave para a nossa evolução espiritual. De acordo com a nossa irmã Joana de Ângeles, o processo de autoconhecimento chama a nossa atenção para os seguintes aspectos centrais. Claro, a nossa irmã Joana de Ângeles tem toda uma série psicológica e eu trago aqui apenas 5 aspectos centrais que ela destaca com mais ênfase, entendeu? Que é consciência de si. No livro Momentos de Paz, você encontra muito sobre esse assunto. Ou seja, o processo de autoobservação e autovigilância, permitindo-nos tomadas de decisões mais conscientes. Sabe aquela prática de olhar, o sangue ferver, as orelhas esquentar e você respirar e dizer assim, eu vou me dar 2 minutos. Você vai fazer totalmente diferente do que se tivesse reagido na hora do calor da emoção. É disso que Joana fala também. O autoconhecimento é a base da reforma íntima, diz a nossa irmã Joana. Somente quem se conhece pode modificar-se verdadeiramente. Lembra da pergunta de Lacordaire? Eu posso fazer caridade, ajudar alguém se eu não me conhecer? E ele próprio diz, impossível. O outro item que ela traz é reconhecimento das limitações e potencialidades. Joana de Ângeles ensina que o autoconhecimento não se resume a entender os defeitos ou as falhas, mas também envolve o reconhecimento das potencialidades e virtudes, porque autoconhecimento é um processo pleno. Não é de se desgastar mentalmente, de se martirizar. É um processo pleno. Então, eu preciso conhecer minhas dificuldades, minhas limitações, minhas potencialidades, minhas virtudes e começar a ver aonde eu tenho que começar a melhorar mais rapidamente. O outro item que ela traz é transformação interior. O autoconhecimento para ela é um processo dinâmico que conduz à transformação interna. À medida que eu vou me conhecendo melhor, mais profundamente, eu consigo também fazer mudanças mais profundas, como, por exemplo, melhorar o meu padrão de pensamentos, atitudes e comportamentos. É impossível eu ter um trabalho interior de melhoria se eu não melhoro esse padrão de pensamento, de palavras e de comportamento. E aqui eu lembro do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, quando diz assim, a receita para a felicidade é pensar bem, falar bem e agir bem. Simples assim, né? Então nós precisamos parar para pensar. Quem se conhece, diz a nossa irmã Joana, não se engana, não se ilude, não se deixa dominar pelas circunstâncias. Ao contrário, domina-se e se liberta. Isso está no livro O Ser Consciente. E ela diz também que o autoconhecimento é um caminho para a paz interior. Joana enfatiza que o autoconhecimento é essencial para a paz interior. E eu acho que isso é uma coisa bastante compreensível para todos nós. Pois ele permite ao ser humano
aceitar as suas limitações e se reconciliar com as suas imperfeições, ao mesmo tempo em que impulsiona a buscar a transformação espiritual. E lá no livro Busca e Acharás, ela diz: o autoconhecimento é o alicerce da paz interior. Somente quando nos conhecemos profundamente, conseguimos entender os outros e viver em harmonia com todos. Lembra de não julgar, de não acatar o erro, mas acolher a criatura? De não se comparar e não julgar, para não ficar fazendo esse paralelo, tô melhor, tô pior. E o quinto ponto que ela destaca é o seguinte, que o autoconhecimento, ele nos proporciona uma conexão com a essência espiritual. E ela diz o seguinte, segundo Joana de Ângeles, o autoconhecimento é inseparável da nossa natureza espiritual. E finalizando, meus irmãos, o autoconhecimento é um processo contínuo, acumulativo e transformador, essencial para o nosso crescimento espiritual, mas somente será alcançado em sua pujança, na sua plenitude, quando tivermos conquistado as virtudes necessárias para o seu pleno desenvolvimento. E a ideia de falar da humildade como da contribuição da humildade para o processo do autoconhecimento foi a ideia de dar uma sugestão para mim e para todos que assim entenderem como um ponto de partida, porque a humildade, ela nos ajuda na desconstrução do ego, permitindo que o ser humano se veja de forma mais verdadeira, sem as distorções do orgulho e da vaidade. Muito obrigada. Obrigado, Dona Maria. Muito didática. Viu o quanto é importante para o nosso autoconhecimento que a gente tenha humildade, né? Que a gente possa reconhecer as nossas fragilidades, as nossas limitações. Sem a gente tirar essa máscara do orgulho, a gente não consegue ver, né? As nossas mazelas. Tenho certeza que nós vamos refletir bastante sobre essa palestra, muito edificante para todos nós. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos, os mentores dessa casa bendita, que nos proporcionam esses momentos de reflexão, de ensinamentos, que tanto nos ajudam na nossa jornada a atingir o nosso propósito, que é a nossa evolução. Muito bom. Agradeço a presença de todos. Um abraço aos nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa, pelas redes sociais, aos ouvintes das rádios que nos acompanham, a Rádio do Espírita do Paraná, a Rádio de Estudos Espíritas de Manaus. Nosso obrigado, nossa juventude que está na mesa de som, Fernando e o Vitor, os dois jovens da nossa casa. E após a prece final, eu convido quem quiser receber o passe, que se mantenha concentrado, orando, ligado com Jesus, com Deus, para que possa receber a assistência dos nossos trabalhadores da casa. E depois do passe, estão todos convidados a prestigiar a nossa cantina. E agora eu convido a nossa irmã Maria para fazer a nossa prece final. Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Jesus,
quanta gratidão nós sentimos pelas oportunidades que nos dais de compreendermos ainda nessa jornada terrestre como devemos nos colocar diante da vida e que passos seguir para a nossa própria felicidade. Envolve-nos, Senhor, na Tua luz, abençoa os nossos pensamentos e nos ajuda a mantermos-nos junto de Ti, porque sozinhos, Senhor, podemos seguir por estradas que não gostaríamos, pois queremos todos os dias nos tornar um instrumento de amor, de paz, de luz, em todos os ambientes em que nós estivermos, em todos os trabalhos que nós executarmos, com todas as pessoas com quem nós nos encontrarmos. Que a Tua paz, Senhor, envolva os nossos lares, abençoe as nossas famílias, se estenda sobre esta casa, abençoando todos os trabalhos e proteja e guarde, Senhor, todas as pessoas, indistintamente, todos os nossos irmãos e irmãs, e em especial lembrando neste instante daqueles que vivem em maiores dificuldades. Que assim seja.